Olá, mulheres! Eu sou a pastora Andréia e para mim é motivo de grande alegria ter a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez para estarmos meditando na palavra de Deus e aprendendo com mulheres da Bíblia. Nós temos feito um panorama de estudos bíblicos a respeito de mulheres da Bíblia, algumas delas incríveis, que deixaram uma marca na sua geração, no seu tempo e que nos ensinam com a sua vida, com seu testemunho, com a sua perseverança em tempos de perseguição, de sofrimento, a como proceder e como honrar ao Senhor com as suas vidas. Algumas outras mulheres ensinam-nos a não fazermos o que elas fizeram, a não agir da mesma maneira para que Deus seja honrado através das nossas vidas. A história de hoje é uma história bem peculiar. Nós vamos estar vendo a vida de uma mulher que foi vítima de muitas circunstâncias adversas e vamos ver como Deus agiu na sua vida. Nós vamos falar sobre Agar. Mas antes de começar a falar sobre a história de Agar, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor, entregando esse tempo ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso sábio conselheiro, que é o nosso amigo, para estar nos ajudando a absorvermos as lições, não apenas como histórias que são contadas de alguém que viveu num tempo e cultura tão diferentes, mas que aquilo que ele deixou escrito para nós na palavra sirva de luz para que nós possamos absorver os ensinamentos da palavra de Deus, os padrões do reino e aplicarmos no nosso dia a dia. Muito mais importante do que conhecer todas as histórias de ponta a ponta é saber o que elas dizem para nós, o que o Senhor deseja nos ensinar através delas, porque isso de fato produz resultado de transformação, de mudança, de entendimento do reino de Deus, de compreensão de como funciona a justiça de Deus. E quando nós aplicamos nas nossas vidas, nós glorificamos ao Senhor, porque nós estamos vivendo a sua palavra. Então feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos dedicando um tempo da nossa semana para estarmos estudando a tua palavra, Senhor Deus. Nós temos tido o privilégio de estarmos meditando nas vidas de mulheres que passaram, Senhor Deus, circunstâncias adversas, de perseguição, de lutas, de tristeza, mas o Senhor foi fiel a elas e elas venceram, elas romperam barreiras, Senhor Deus, elas conquistaram coisas que eram praticamente impossíveis em muitas dessas situações. Outras delas, Senhor Deus, deixaram um marco terrível na sua história, na sua geração, e nós queremos aprender com essas também, ao que não fazer, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nós nos abrimos a ti. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos tornar prático aquilo que é talvez uma história de alguém distante, vivendo em outro tempo, em outra geração, em outra cultura. Senhor, nós não queremos olhar para essas histórias e estarmos tão distantes delas que não conseguimos absorver aquilo que a tua palavra tem para nós. Tua palavra é alimento, é vida, e nós queremos beber da tua palavra, receber o ensino e aplicar no nosso dia a dia. Por isso dependemos totalmente de que o Senhor nos guie e nos ajude. É isso que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então falar sobre Agar. Agar foi uma mulher vítima de muitas circunstâncias adversas. O nome Agar significa estrangeiro. Ela era uma mulher estrangeira, né? Ela vivia na terra talvez ela vivia na terra do Egito, quando Abraão e Sara foram para o Egito, fugindo da fome que havia em Canaã. A Bíblia não fala quando foi esse encontro, mas fala que quando Abraão teve de Deus uma palavra de que ele seria pai de multidões, isso começou a angustiar a ele e a Sara, porque eles eram casados há muitos anos, eram anciãos já. Como a Bíblia fala, Sara já não estava mais dentro daquele período fértil da mulher, ou seja, ela já tinha entrado na menopausa e seu marido já estava amortecido, como a palavra de Deus fala. Então eram pessoas que tinham passado do tempo. Mas Abraão cria que Deus ia cumprir aquilo que ele havia dito e provavelmente isso era motivo de conversa entre eles o tempo inteiro. Eles eram um casal amigo, um casal que tinha enfrentado muitas circunstâncias, tinham saído da terra dos seus pais para enfrentar um novo. Deus tinha falado para Abraão a sair da terra, da parentela, sair de Ur dos Caldeus, que era uma terra totalmente moderna. A gente falou um pouquinho da história de Sara há alguns meses atrás. Mas nesse momento eles estão vivendo uma outra crise, a crise não de se fixar num lugar ou de encontrar um lugar onde eles pudessem ter abrigo e alimento, mas de cumprir a promessa que Deus havia feito para eles.
E é tão interessante que nós vemos muitas vezes nas nossas próprias vidas situações parecidas de ter uma promessa de Deus que Ele fez para nós e que alguma coisa ainda não aconteceu, ainda falta acontecer, e a gente fica tentando imaginar como aquilo vai ser feito, como aquilo vai ser desvendado, e a gente tenta dar uma forcinha para Deus. A gente tenta fazer, bom, Deus disse que vai acontecer isso, então deve ser esse o caminho. E tomamos ações para que aquilo que Deus prometeu tenha a possibilidade de acontecer. Só que o que Deus promete, Ele mesmo faz, e normalmente não é pelos caminhos que nós imaginamos, normalmente não é usando as circunstâncias que nós planejamos ou que nós imaginamos serem as mais viáveis de abrir aquela oportunidade. E numa dessas foi que Sara resolveu oferecer a sua serva Agar para Abraão. De acordo com a Bíblia, Agar era uma serva de Sara, que era esposa de Abraão, e a gente encontra a história dela entre os capítulos 16 e 21 do livro de Gênesis. E devido ao fato de que Sara era estéril, ela sugeriu ao seu senhor, ao seu marido, ela chamava ele de meu senhor, que ele coabitasse com Agar, para que ele pudesse então gerar um filho através dela. Havia uma lei naquele lugar em que quando a mulher que estava grávida, se era serva, que tinha oferecido ventre para isso, quando ela fosse gerar o filho, ela gerasse o filho no colo da mãe ou daquela senhora, então o filho era dela. E Sara se valeu daquele costume que era da época, não era lei de Deus, mas era um costume da época na terra em que ela vivia, para que ela pudesse ter um filho gerado pela sua serva. Dessa união entre Abraão e Agar nasceu Ismael, que é o primeiro filho de Abraão. E por essa razão de ter ficado grávida e de ter vivido essa circunstância constrangedora, mesmo sendo uma serva, mesmo tendo uma mentalidade totalmente voltada para a cultura da época, sabendo que ela estava sujeita a ser oferecida ao Senhor dela para gerar filhos, porque a gente não vê isso acontecendo só na história de Abraão, a gente vê nas gerações seguintes também. A gente vê Jacó, quando ele se desposa a Leia ou Lia e a sua irmã Raquel, a gente vê que também elas ofereceram suas servas para que delas também fossem gerados filhos. Então era algo que era natural naquela cultura. E nessa geração aqui de Abraão, que é a geração, 2 gerações anteriores, né? A gente vê que aconteceu isso e Agar possivelmente sabia que isso era comum acontecer naquela cultura e naquele tempo. Não deixa de ser constrangedora a situação, não deixa de ser desagradável ela não ter sido escolhida por um rapaz, não ter podido casar, não ter tido a oportunidade de ter um marido, mas ter gerado do seu senhor. E o fato de que a sua senhora era já uma senhora envelhecida e não podia gerar filhos, deu para ela uma sensação talvez de superioridade. E ela desprezou, a palavra de Deus diz que ela desprezou Sara por essa razão. E Sara, por esse motivo de se sentir talvez incompleta, como a gente já falou muitas vezes aqui, naquela cultura gerar filhos era simplesmente o cumprimento maior, ou a realização maior na vida de uma mulher. A mulher que não gerasse filhos, ela perdia o propósito social, o propósito de existência, ela não planejava ser uma executiva, não planejava fazer muitos cursos na faculdade, ela queria ser esposa e mãe. E mesmo o casamento tinha a sua plenitude quando vinha a maternidade. Então, Sara talvez tenha vivido aquela crise que muitas mulheres vivem de não poder gerar filhos, de ficar se sentindo inferior. E agora ela está vendo que a sua serva, provavelmente muito mais jovem do que ela, tinha gerado um filho e desprezava, olhava para ela com um olhar de desprezo. Isso foi algo assim que trouxe para Sara muita ira. E ela incitou Abraão para mandar a serva embora, para expulsar ela embora. E ela estava grávida de Ismael. E a Bíblia fala que Abraão falou para ela, faz o que você achar melhor. E ela falou, de alguma maneira foi muito dura com Agar. A Bíblia não fala se ela bateu, mas foi forte a opressão, porque Agar se sentiu tão mal que ela acabou fugindo para o deserto. Depois disso, ela acabou tendo uma experiência com Deus, que a gente vai falar mais na frente, e ela voltou, se arrependeu, pediu perdão para Sara e ficou naquele lugar e teve um filho. E ela permaneceu naquela casa por mais 14 anos, até que Sara, então, gerasse o filho da promessa. Aquela promessa que Deus tinha feito para eles, falando que Abraão seria pai de uma grande nação, que dele sairia um descendente e que através dele seriam benditas todas as nações da terra.
Quando Agar gerou um filho, Deus falou, não é dela, mas é de Sara que você vai gerar o filho da promessa. Ou seja, aquele jeitinho que foi dado já tinha começado a dar problemas. Agar, lá na frente a gente vai ver que ela acabou criando sozinha o seu filho depois da adolescência e acabou encontrando uma esposa para ele entre os egípcios, que era o povo dela, e ele se tornou então o patriarca dos ismaelitas, que são conhecidos como os antepassados de muitas das nações árabes. Que a gente pode enxergar na vida de Agar? Provavelmente ela não tinha escolha em relação àquele assunto do que aconteceu de ter sido dada como mulher para gerar um filho para sua senhora. É quase certeza que ela simplesmente teve que obedecer. Ela era uma escrava. A gente tem muito pouco essa referência de escravidão, porque não é da nossa cultura, mas a gente sabe o que aconteceu há poucas gerações. Há muito pouco tempo, talvez na geração dos nossos avós, ainda existiam escravos. Houve perseguição e mesmo em muitas partes do mundo, ainda nos dias de hoje, a gente sabe de histórias de escravidão em todos os lugares do mundo. Não é só no Brasil, só na África, em todos os lugares na América Latina, na Ásia, a gente sabe que existem pessoas que são escravizadas para fazer trabalhos forçados em troca da comida, em troca da moradia e muitas vezes condições péssimas de vida, porque foram dominadas e pela circunstância de pobreza e de dureza da vida acabaram sendo escravizadas. Nós não sabemos quais foram as circunstâncias pelas quais Agar se tornou escrava de Sara, mas ela era uma escrava e ela não tinha a escolha de poder decidir sobre deitar ou não com seu senhor para gerar um filho para ele. Mas quando ela foi para o deserto pela primeira vez, fugindo, o anjo do Senhor procurou por ela e falou para ela voltar para sua senhora. Ela estava grávida e Deus falou para ela, você vai ter um menino e ele vai se chamar Ismael e ele vai ser o pai de uma grande nação. E ela ouviu ao Senhor e ela obedeceu ao Senhor e voltou para Sara. E voltou a viver ali com aquela criança que acabou sendo gerada. Cresceu, Abraão amou o menino e muitos outros anos se passaram até que ele ficasse já um adolescente, 14 anos de idade, quando Sara então engravidou do seu filho Isaac. E estava indo tudo aparentemente bem. A gente pode pensar que era algo mais ou menos tranquilo, porque Abraão amava muito o menino, mas para Sara ficar olhando para aquela jovem mulher que tinha um filho do seu marido, talvez fosse uma situação constrangedora. Talvez fosse uma situação de tensão sempre, né? Elas, com aqueles olhares cruzados de ela obedecendo, mas sabendo que ela era mãe. Ela era mãe do filho de Abraão, que era o Senhor. Sara sendo a senhora de todos eles, todos os servos. A Bíblia fala que Abraão tinha muitos servos, era um homem muito rico. Era uma situação de desconforto, no mínimo. Ao estudarmos a vida de Agar, nós acreditamos que o Senhor agiu com ela de grande misericórdia e demonstrou preocupação por aquilo que ela ainda ia viver, pelo futuro dela, no tempo em que ela demonstrou realmente grande necessidade e aflição. Como senhora ou dona de Agar, Sara tinha direito de fazer o que ela fez de acordo com o padrão da época. Mais uma vez, a Bíblia conta todas as histórias e não significa que era certo. Por isso a gente se sente tão condoído quando vê essa história, né? Uma jovem mulher, talvez uma moça jovem sendo dada ao seu senhor para ter filhos dele, para ter um filho dele, e tendo que se rebaixar, ou tendo que se colocar na condição de servir ao desejo, à vontade da sua senhora. Sara não podia ter filhos e ela acabou usando Agar. Então ela realmente foi usada para uma situação que cumpria um propósito que era completamente fora do seu próprio desejo. Mas, como eu já falei, gerar filhos era um papel fundamental da mulher na sociedade. Então Agar deve ter se sentido muito útil ao ter gerado um filho. Ela talvez tenha se sentido muito feliz pela possibilidade de ter uma criança que fosse filho dela. Talvez ela tenha vislumbrado ser um dia senhora, talvez ela tivesse vislumbrado ter um dia liberdade por causa desse filho que era filho do seu senhor, né? Talvez o filho herdasse aquilo tudo, só tinha ela, só tinha aquele menino. Então, Abraão e Sara já eram velhos, um dia aquilo tudo seria dela. Talvez ela tenha vislumbrado essas circunstâncias. E Sara, por outro lado, não estava feliz com o que estava acontecendo. Quando a gente lê o texto, a gente vê um pouquinho de como foi essa circunstância tão constrangedora. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis 16 para ler um pouquinho do que foi a história de Agar.
Lá no capítulo 16 de Gênesis, a gente lê o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera filho nenhum. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Eu expliquei a tradição como funcionava. Abraão atendeu a proposta de Sara. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Falou isso para Abraão, seu marido. Coloquei a minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Quero que o Senhor seja juiz entre mim e você. Abraão respondeu: Sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que você quiser. E Sara, então, maltratou tanto a Agar que ela acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Disse-lhe então: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo lhe disse: Então, volte, sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: Multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Você está grávida e terá um filho, e o seu nome será Ismael, porque o Senhor ouviu o teu sofrimento. Olha só o que esse versículo diz: O Senhor ouviu o teu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, falando de Ismael. Sua mão será contra todos e a sua a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que deu ela ao Senhor que havia falado com ela. Tu és o Deus que me vê. Aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então a gente vê aqui já essa situação tão constrangedora em que Agar estava vivendo, sendo escrava, tendo sido dada para o seu senhor pela mão da sua senhora, para gerar um filho que não seria dela, mas seria filho da sua senhora. E essa situação de Sara ficar com ciúmes, a situação constrangedora de estar vivendo no mesmo ambiente, ela gerando esse filho, ela estando ali talvez numa perspectiva de que algo bom pudesse acontecer. E Sara, talvez olhando para ela constrangida, porque ela sim tinha gerado filhos. Imagina só a tensão, né, desse relacionamento todo ali naquele lugar, naquelas tendas, eles moravam em tendas. Como Agar, nós temos que muitas vezes extrair forças de Deus. Nossa situação talvez não seja uma situação como a de Agar. Talvez você conheça pessoas que vivam situações também em que elas foram vítimas de circunstâncias que não eram coisas que ela tinha a possibilidade de fugir. Que tipo de circunstâncias a gente pode associar com uma dessas em que a gente vê que a pessoa foi vítima de uma circunstância? Um abuso sexual, um estupro, uma criança que é molestada, uma traição que acontece, a mulher descobre que seu marido a traiu, é deixada pelo marido por outra mulher que vai embora para viver com outra pessoa e a mulher fica sozinha com os seus filhos, ou é mandada embora de casa pelo seu marido, ou fica grávida, jovem, os seus pais a colocam na rua. Tantas circunstâncias, às vezes, que causam esses mesmos tipos de sentimento de injustiça, de contrariedade, de ter vivido algo que não estava planejado, que não tinha sido pensado que era possível. Né? Ninguém escolhe onde nasce, ninguém escolhe os pais que tem, ninguém escolhe a família que pertence, ao povo que pertence, à cultura que pertence. Muitas de nós somos vítimas de circunstâncias que aconteceram na nossa vida, que são completamente alheias à nossa vontade ou possibilidade de mudar essas circunstâncias. Agar era uma dessas mulheres que vivia circunstâncias que caíram na vida dela. Ela não sabia a nação que ela ia nascer, ela nasceu egípcia, muito menos que ela se tornaria escrava, ela se tornou escrava. E talvez
muito, muito menos que ela pudesse um dia ser oferecida como a mulher que geraria um filho para sua senhora e que ia ser jogada fora, como aconteceu com a vida dela. Só que ela teve uma experiência com Deus tão forte que ela resolveu voltar e se sujeitar àquela circunstância, porque ela sabia que Deus que falava com ela era o único Deus. Bela Roi, o nome que foi dado àquele lugar, é por causa do Deus que vê e ouve. Ganhamos conforto, segurança, esperança e força em circunstâncias tão diversas como essa, por meio de experiência pessoal com Deus, que foi o que aconteceu com Agar. Ela, quando estava ali naquele poço, chorando, amargurada, talvez não sabendo para onde ir, grávida, ela teve uma experiência em que ela viu o anjo do Senhor falando com ela. Deus viu a sua injustiça, o seu sofrimento, a sua dor. Ele está olhando para você. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias. Ao perceber que Deus nos vê, nos conhece, a nossa fé deve crescer. A história de Agar é um testemunho. Depois da sua experiência com o anjo do Senhor, Agar voltou para Sara e deu a Abraão um filho, aquele que seria pai de uma grande multidão. A Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E quando Isaac nasceu, ele tinha já 100 anos. Então, por 14 anos ainda, Agar morou naquela casa, naquele lugar, junto com Abraão, com Sara e com o seu filho, com Ismael. Não deve ter sido muito difícil, não deve ter sido muito fácil viver aqueles 14 anos ali. Mas assim que Isaac nasceu, as tensões acho que aumentaram, porque a Bíblia fala que quando Isaac foi desmamado, Ismael desprezou Isaac, tirou gozação, ou fez brincadeira com ele, talvez desprezando ele. E Sara novamente falou assim para Abraão: não quero criar o meu filho com o filho dessa mulher. Abraão ficou angustiado, porque imagina só um rapaz de 14 anos já, olha para o seu filho, se você tem filho, para o seu sobrinho, ou para alguém da sua família, para o seu irmão, ou alguém que você ama e que você conhece que tem adolescentes nessa faixa etária. É uma vida já. Alguém com quem se criou um vínculo, ele era o pai de Ismael. E ele orou ao Senhor. E Deus falou assim: pode dispensar ele. Eu vou abençoar ele. Escuta o que Sara está falando. Deus tinha um propósito na vida de Isaac. E Abraão tinha feito uma maneira de fazer com que a bênção de Deus chegasse através de um outro filho. Não era o que Deus tinha falado, nem o que Deus tinha mandado. E por isso agora ele estava colhendo uma consequência tão dolorosa de se separar do seu filho. Quando Sara viu que isso aconteceu, de que Ismael estava tirando gozação de Isaac, ela não aguentou mais e pediu para Abraão fazer alguma coisa, e Abraão falou que ela podia fazer, então ela mandou Agar embora. E pela segunda vez, Agar se viu no deserto e agora morrendo de sede, não tinha sido mais sua escolha, mas ela tinha sido mandada embora. A gente encontra isso em Gênesis 21. E é muito, muito triste imaginar que uma mulher com um filho adolescente está numa situação dessa de deserto, sem saber o que fazer. Que situação triste. Eles estão ali naquele lugar morrendo de sede. E mais uma vez, Deus, na sua infinita misericórdia, não se esquece de Agar. Ele olhou para ela e viu que ela tinha sido vítima das circunstâncias que estavam acontecendo na sua vida fora do seu controle. E ele também não se esqueceu de Ismael, porque a Bíblia fala que Deus ouviu o choro de Ismael. O texto bíblico diz que ela, quando percebeu que a água acabou e que eles iam morrer de sede, ela colocou ele a uma distância razoável para não ver o menino morrer, e ela começou a chorar. E o menino começou a chorar. E a palavra de Deus fala que Deus ouviu o choro do menino. Então, o anjo do Senhor veio e mostrou para ela uma fonte de água. E aí ela descedentou o filho, tomou água e eles continuaram a jornada. A Bíblia não fala onde eles chegaram, mas fala que no Egito ela encontrou uma esposa egípcia para o seu filho. Então, eles devem ter ido até o Egito, até regiões próximas do Egito. E o menino cresceu no deserto, se tornou um arqueiro e se casou. E teve muitos descendentes, como a Bíblia fala depois. A promessa de Deus em fazer dele uma grande nação, como tinha prometido ao seu pai Abraão, se cumpriu. Quais são as lições que a gente pode tirar da vida de Agar? Agar, primeiro, mostra que ela teve pelo menos uma ação muito precipitada, que foi fugir de Sara, no momento em que ela estava passando por uma aflição, por uma perseguição. Talvez ela não tivesse ter fugido da primeira vez,
Só que quando nós imaginamos uma situação de pressão, de adversidade nas nossas próprias vidas, todos nós desejamos fugir, escapar daquilo que nos aflige. Sim ou não? Se você está vendo uma situação difícil, de perseguição, de angústia, o que é como pensar, eu queria mudar daqui, eu queria sair desse lugar, eu queria, sei lá, sair andando, então sumir, desaparecer. Jesus podia voltar. A sensação de desejo de fuga, de sair imediatamente daquela situação é muito comum entre todos nós em qualquer situação de pressão e de adversidade. Então, talvez Agar tenha, sim, agido com precipitação ao fugir de Sara naquele momento, grávida, mas foi nessa fuga em que ela encontrou a misericórdia de Deus e aquele que olhava e ouvia ela e que sabia que ela precisava de uma palavra de conforto, de esperança para continuar seguindo a sua jornada. E ela descobriu que havia um Deus que a via e que a ouvia também. Além disso, do lado positivo da vida de Agar, do relato da sua história, nós percebemos que ela descobriu que havia um Deus que cuidava dela, se preocupava com ela. Esse Deus que mostra socorro e misericórdia com todos aqueles que são necessitados, que estão em situação de aflição, de desespero. Agar nos mostra também que podemos encontrar forças mesmo nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Eu mencionei algumas delas, algumas que talvez não sejam agora, mas talvez tenham acontecido na infância, como o abuso, como um estupro, como uma perseguição, como um abandono. Algumas crianças são simplesmente abandonadas ao nascer e nunca chegam ao conhecimento de quem são seus pais. Outras vêm acontecer, mas percebe que houve rejeição, não consegue criar um vínculo e gera aquele sentimento de por que eu? Por que comigo? Né? Eu sou vítima das circunstâncias, nada deu certo. Só que Deus olha, Deus vê e nada foge do controle dele. A história de Agar nos lembra que Deus é soberano. Ele realiza o seu propósito e vontade com tudo aquilo que ele planejou para as vidas de cada um de nós. Paulo fala que nós não podemos decidir se nós somos que tipo de vaso. Ele fala, como nós vamos poder dizer para Deus que nos criou, por que ele nos fez dessa forma, por que acontece isso ou aquilo comigo? Ele é o Criador, nós somos a criatura e em todas as circunstâncias Ele é glorificado nas nossas vidas. Especialmente quando nós, em meio a circunstâncias de adversidade, continuamos fiéis a Ele, continuamos honrando a Ele, continuamos bendizendo o seu nome, como a gente vê na história de Jó, que disse quando perdeu os filhos e perdeu todo o seu patrimônio, que nu ele tinha nascido e que nu ele voltaria para a terra. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que esse estudo, essa breve reflexão tenha sido um conforto para o seu coração e que ajude você a pensar um pouco mais nas circunstâncias de adversidade como algo que está dentro do controle de Deus. Talvez a sua história não tenha marcas tão duras como a história de Agar, mas talvez tenha alguma coisa que você fique incomodado com isso, você não goste, você não aceite, fale, por que na minha história tem essa marca? Por que eu passei por essa experiência? Por que foi assim para mim? Talvez, como eu aprendi com a minha mãe, a pergunta não seja por quê, mas para quê? Para qual propósito? Em que Deus vai ser honrado com isso na minha vida? Para quem crê em Jesus, algumas vezes é muito difícil confiar em Deus quando as circunstâncias estão totalmente fora do nosso controle. Mas nós podemos encontrar o segredo de sermos capazes de confiar em Deus, não importando quais sejam as circunstâncias, independente do que acontecer conosco, quando nós percebemos que Deus está no controle mesmo no meio das adversidades. Ele sabe o que está acontecendo com a nossa vida. Ele não é pego de surpresa nunca e nada foge do seu controle. Tem 2 textos bíblicos que eu quero mencionar, um deles encontra em Salmo 18, versículo 30, que diz o seguinte: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Quando nós aceitamos o que Deus permite que aconteça com as nossas vidas, nós podemos então nos alegrar e falar que o caminho de Deus é perfeito para nós. E nós glorificamos a Ele e honramos a Ele, mesmo vivendo no meio das circunstâncias adversas. E o segundo texto, que se encontra em Romanos 8, 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu
propósito. Eu queria te levar a pensar nisso nessa hora. Talvez não seja você a pessoa que viveu uma circunstância de adversidade, mas talvez você conheça alguém passando por uma situação de adversidade como essas que eu mencionei, ou outras que eu nem imaginei agora, mas que você pode saber, e que você, ao escutar a ministração, pensou. E talvez você seja a pessoa que vai trazer esse conforto, esse amparo para a vida dessa pessoa que você conhece. Não deixe de ministrar no coração de quem sofreu e quem sofre, ou quem tem uma marca na história de rejeição, de abandono, de ter sido vítima de circunstâncias que eram completamente adversas à sua vontade e que tornaram essa pessoa infeliz ou marcada, ou se sentindo inferior, ou desprezada, ou abandonada, ou rejeitada. Não deixe que isso aconteça, porque Deus é aquele que ouve e vê. Cada um de nós, nas nossas aflições, cada um de nós, nos nossos sofrimentos, está abandonado ou alheio ao conhecimento de Deus. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você precisa, ele sabe as circunstâncias pelas quais você está passando. A palavra de Deus fala que não vem sobre nós nenhuma provação que não seja humana. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos está dentro da permissão de Deus. Ele permite. Ele sabe o quanto nós suportamos. E é por isso que nós temos que reconhecer nele a soberania e glorificar ele. Não glorificar pelas coisas ruins, mas glorificar porque apesar delas, ele está conosco. Apesar das marcas, ele é aquele que cura, aquele que abraça, aquele que abriga, aquele que traz conforto, aquele que traz esperança, aquele que muda a sorte. Em poucos anos, o filho de Sara, Ismael, se casou e ele se tornou alguém fecundo. Ele foi pai de príncipes. Quando você estuda na história, você descobre que ele teve 12 filhos. 12 filhos que se tornaram famosos, tornaram príncipes do seu povo. Porque Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. E que através de Ismael, ele também seria pai de muitas nações. Ele foi abençoado. Mas nós não podemos esquecer que todas as decisões trazem consequências. Os descendentes de Ismael são hoje um povo que ainda, depois de tantos e tantos séculos, mantém as marcas dessa rejeição, dessa tristeza, dessa guerra que foi causada entre o outro filho de Abraão, que é Isaque, que é o pai de Jacó, que se tornou Israel. Nós vemos ainda essa mesma situação de conflito, de tristeza e de guerra, porque um dia houve uma ruptura e um dia houve uma desobediência ou um jeitinho que foi dado para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. Então, essa também é uma lição que nós podemos tirar de toda essa história. Nós não devemos tentar dar um jeitinho na vontade de Deus, nós devemos aceitar o que Ele tem para nós. Talvez se Sara não tivesse forçado a mão para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse, nada disso teria acontecido. Agar teria servido ela fielmente, talvez tivesse se casado, o destino teria sido outro destino, nós não sabemos. Tudo que nós fazemos tem consequências, por isso nós devemos depender do Senhor. Mas quando nós estamos do outro lado, quando nós estamos do lado em que as circunstâncias alheias à nossa vontade nos tomam de assalto e nos levam a viver circunstâncias muito terríveis e de sofrimento, ainda assim, temos que ter a confiança de que Deus está no controle, que Ele está olhando para nós, que Ele vai nos ajudar. Seja você uma mensageira dessa palavra para a vida das pessoas que precisam, porque nós escutamos muito, eu escuto muito pessoas contando sobre situações peculiares que aconteceram nas suas vidas, marcas que aconteceram nas suas vidas, na infância, na adolescência, que trouxeram aprisionamentos, que trouxeram situações de vexatórias, de vergonha, de humilhação, de rejeição, de abandono, de culpa. E são circunstâncias totalmente alheias à vontade dessa pessoa e que não houve como mudar antes ou mesmo depois que aconteceram. Mas nós todos somos alvos do amor de Deus. E essa confiança ninguém pode roubar. Então seja você mensageiro dessa palavra também, para aqueles que precisam. E se você precisa, receba esse bálsamo de conforto, de consolo, sabendo que Deus muda a sorte, Deus muda a história, Deus olha para você e Deus te escuta. E Ele tem prazer em renovar e restaurar e mudar a sua história.
Amém? Vamos orar então, encerrando esse período. Quero te agradecer por ter dedicado esses minutos meditando comigo e que o Espírito Santo de Deus fale com você naquilo em que eu não falei, naquilo em que eu não toquei no assunto, mas que ele é perito em levar à sua memória as coisas que precisam ser tratadas, curadas, perdoadas, restauradas, que ele complete a obra na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que nós encerramos agora de reflexão e quero, Senhor Deus, pedir que essa história de Agar, que é triste, que é cheia de circunstâncias adversas, mas que tem dois encontros tão maravilhosos contigo, que suprem toda aquela desesperança e situações ruins, porque nos ensina a saber e a confiar que nas piores circunstâncias da nossa vida nós temos um Deus que nos ouve e que nos vê. Quando nós estamos aflitos, o Senhor nos sacia a alma, Senhor Deus, não apenas com água física, como aconteceu com ele e com o seu filho, mas, Senhor Deus, o Senhor sacia as nossas almas de alegria, de esperança, de conforto, e nos dá abrigo, e nos dá provisão, e tudo aquilo que precisamos nós encontramos em Ti. E nós queremos te agradecer nessa hora, essa oportunidade de termos sido feitos filhos de Deus, por termos tido o privilégio de conhecer ao Senhor. Nós te glorificamos, bendizemos e honramos o teu nome, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Querida, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.